E uma das coisas que a gente tem falado aqui durante esse tempo é que, por vezes, quando a gente vai falar sobre família na igreja, algumas pessoas se sentem extremamente desconfortáveis por acharem, por alguma razão, que a sua família não é uma família no modelo bíblico. E quando a gente vai dar uma lida na palavra de Deus, a gente vai perceber que existem inúmeros formatos, inúmeros jeitos de ser família. Você vai encontrar, por exemplo, Eucana, que tinha duas mulheres. Eu não estou dizendo que é certo não, tá? Por favor. Penina e Ana. Você vai encontrar, como eu já disse aqui, família de irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Você vai encontrar famílias que são aquilo que nós entendemos como uma família tradicional, que é a família de um homem, a sua mulher e sua prole, como esta família que vamos estudar hoje. Mas se há algo que me chama a atenção quando a gente para pensar sobre família, é que existem algumas verdades que a palavra de Deus apresenta que se encaixam a todas as famílias. Eu não sei se você alguma vez já ouviu aquela expressão assim: é tudo igual, só muda o endereço. Eu estou com esse problema com meu filho, estou com esse problema com a minha esposa, estou com esse problema com meu marido. E alguém fala assim: tudo igual, só muda o endereço. Quantas vezes depois que você já criou filhos, encontra alguém, ou até os seus filhos, que vão contar uma experiência que estão tendo com os netos, você dá aquele sorriso de canto de boca, fala assim: só muda o endereço. E hoje eu quero pensar com você sobre algumas realidades que toda família, seja ela rica ou pobre, seja ela com poucos ou muitos membros, vai enfrentar. Ou 4 marcas que se fazem presentes em todas as famílias. Números capítulo 12, a partir do verso 1. E nós vamos ler juntos até o verso, acompanhar a leitura até o verso de número 16. A Bíblia vai dizer assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. Os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, e falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor. Por que não temeram falar contra o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Verso de número 10. Quando a nuvem se levantou, afastando-se da tenda, Miriam estava leprosa. A aparência dela era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por favor, cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, a humilhação dela não duraria 7 dias. Que fique isolada, fora do acampamento 7 dias.
depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, fala conosco, ministra as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que em toda a família, ou em todo contexto familiar, sempre haverá treta, sempre haverá confusão, sempre haverá desentendimento. E a causa disso nem sempre está na espiritualidade, mas está na humanidade. Se você olhar para esse texto, a Bíblia vai falar sobre 3 irmãos que estavam em conflito: Miriam, Moisés e Arão. Eu tenho 3 filhos, irmãos, maravilhosos. Mas imagina a onda que é ser pai desse trio. Miriam, que filho obediente. Uma menina que acompanhou o seu filho, o seu irmão, quando ele fora colocado no rio Nilo. Fez uma intervenção junto à filha de Faraó. Depois que o povo atravessou o mar, eles chegam do outro lado e diz que Miriam foi a primeira líder de um grupo de gestos ou de coreografia. Pegou o tambor e começou a dançar com as mulheres, declarando que só o Senhor é Deus. O outro, Arão. A gente fala muito assim, né? Os levitas, fulano é levita. A tribo de Levi, toda ela foi descendente de Arão. O sacerdócio foi instituído a partir da tribo de Arão. Quando Moisés foi chamado por Deus para se apresentar ao faraó, quem estava com ele? Arão. E o terceiro, Moisés. O cara que Deus falava com ele face a face, como quem fala com o próprio amigo. Um homem que foi usado para abrir o mar vermelho. Um homem que tocou na rocha, saiu água. Um homem que liderou o povo com sinais, prodígios e milagres. Esses 3 irmãos, apesar da espiritualidade que tinham, estavam em conflito. Sabe por quê, irmãos? O fato de termos tido um encontro com Jesus, o fato de sermos habitação do Espírito Santo de Deus, não retira de nós a nossa humanidade, as nossas esquisitices, as nossas manias, as nossas mazelas, as nossas implicâncias. O texto sagrado aqui vai dizer que a razão do conflito foi porque eles não concordavam com a mulher que Moisés escolhera, uma mulher cuxita, uma mulher etíope, uma africana, uma mulher preta. E aquela mulher, por certo, quando eles olhavam para a mulher cuxita, se lembravam da figura dos opressores. Você escolheu para casar uma mulher que parece com aqueles que nos escravizaram. Um bando de homem velho começa a brigar por conta da mulher que Moisés resolveu escolher. Irmãos, eu não sei a idade de Miriam aqui, mas Moisés já tinha mais de 80 anos. Você consegue imaginar 3 irmãos, vamos supor que 80, 85 e 90 anos, brigando por besteira? Falta de espiritualidade? Não. Faz parte da nossa humanidade. Talvez, irmãos, a solução para alguns conflitos da sua família necessariamente não passem
por um mergulho profundo na espiritualidade, por campanhas de oração, por mais leitura da Bíblia, por mais louvor e adoração. E eu não abro mão de nada disso, e tudo isso é muito importante, mas talvez alguns conflitos dentro da sua casa possam ser resolvidos se houver um mergulho, uma observação profunda na humanidade de cada um, na história de vida de cada um, nos traumas que cada um carrega, nas dores que cada um carrega, no fardo que cada um carrega. Por isso eu quero dizer a você que famílias que oram enfrentam lutas também. Famílias que adoram enfrentam lutas também. Famílias cristãs enfrentam lutas também. Por mais que você ore por sua família, eu recomendo que você o faça, lutas ocorrerão. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus é aquele que ouve e intervém na vida das nossas famílias. O verso de número 2 vai dizer que eles afrontam Moisés, desafiam Moisés. Mas o verso 2 termina com a seguinte frase: o Senhor ouviu isso. Você pode repetir essa frase comigo? O Senhor ouviu isso. Irmãos, Deus ouve o que se passa nas nossas casas. E às vezes eu fico pensando, irmãos, o que Ele está ouvindo na minha casa, na sua casa? O que Ele está ouvindo das conversas no nosso lar? Irmão, será que aquilo que a gente pode enganar todo mundo, a gente pode até se enganar, a gente só não consegue enganar a Deus. O que Deus está ouvindo na sua casa? Quais são as falas ditas e não ditas que Deus tem escutado dentro do seu contexto familiar? Uma coisa eu sei: Deus não tem um culpado por inocente, não. E quando Ele ouve, Ele toma uma atitude. Olha o que o Senhor vai fazer, irmãos. Se você olhar, eu acho engraçado o verso número 3, que diz assim, que Moisés era o homem mais paciente que havia na face da terra. Mas no verso de número 4, a Bíblia diz assim: Deus que ouve também é o Deus que age. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Irmãos, Deus tem ouvido aquilo que se passa na nossa casa. Mas Deus é aquele que age em resposta àquilo que acontece dentro da nossa casa. Às vezes, irmãos, a gente nem está prestando atenção no que a gente está falando, mas Deus está prestando. Às vezes, irmãos, algumas lutas que nós estamos enfrentando são respostas de oração que no momento de desespero ou no momento de cabeça quente nós fizemos. Às vezes, irmãos, nós estamos colhendo, e eu não estou aqui dizendo que palavras necessariamente têm poder, não é isso que eu estou falando, não. Porque se fosse assim, irmão, bastava você amanhã ir para o caixa eletrônico e ficar lá assim: dinheiro, 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 mais, money, l'argent, dinheiro, dinheiro, la plata. Você ia falando em línguas e daqui a pouco estava lá. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando, irmãos, é que a Bíblia vai comparar a língua, lá no livro de Tiago, a um leme. Um leme conduz um navio. Quer saber para onde uma pessoa está indo e no que ela vai se tornar? Preste atenção no que ela fala. As conversas da pessoa revelam para onde ela está indo e no que ela vai se tornar. O tipo de conversa, o tipo de fala. O Senhor está ouvindo as conversas da nossa casa. E a minha pergunta é: que tipo de conversa Ele ouve na sua casa? Quais coisas vocês têm falado como família?
Quais palavras vocês estão trocando na presença do Senhor? E aqui o texto vai nos dizer que o Senhor, num determinado momento, intervém, chama os 3 na porta da tenda. E Deus, irmãos, Ele disciplina quem Ele ama. Chama os 3. A partir do verso 6 Ele dá um aperto. No verso 9 Ele manifesta a sua ira. E no verso número 10, quando Ele se afasta da tenda, diz-nos a palavra de Deus que Miriam estava totalmente leprosa. Alguém pode falar assim, mas engraçado, sempre sobrava para a mulher, né? Porque estava Miriam e Arão. E por que só Miriam ficou leprosa? Particularmente eu creio que a razão de só Miriam ter ficado leprosa é porque Arão era o sacerdote. O sistema ou os cultos, a adoração, os sacrifícios não poderiam parar de serem feitos. Se o sumo sacerdote estivesse leproso, todo o sistema de fé, todo o sistema de culto do povo ficaria comprometido. Arão não fica leproso, mas Miriam fica. Irmãos, o Deus que ouve é o Deus que intervém. E por vezes a intervenção de Deus tem por objetivo trazer disciplina para os nossos lares. Porque Deus disciplina a quem Ele ama. Quando olho para esse texto, eu disse que toda família enfrenta por tempos de dificuldade a despeito da sua espiritualidade. Diz que Deus é aquele que ouve e intervém na vida das nossas famílias. Mas há uma terceira coisa que me chama a atenção nesse texto. Esse texto vai nos dizer que família é lugar de intercessão. Diz a palavra de Deus, verso de número 11 e no verso de número 13, ou melhor, só o verso de número 13 resume tudo o que Moisés falou. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por favor, cura. Irmãos, às vezes dentro de casa a gente tem que orar por quem nos feriu e pedir ao Senhor: Senhor, apesar dessa pessoa, abençoa ele, abençoa ela. Moisés poderia muito bem falar assim: Senhor, deixa Miriam leprosa e ainda dá uma coxa em Arão, para eles saberem que mexeram comigo. Mas quando Moisés vê a sua irmã desfigurada pela lepra, ele diz assim: Senhor, faz isso não, cura minha irmã. Irmãos, o quanto nós temos orado por aqueles que estão na nossa casa. No domingo eu dizia sobre aquela mãe Ciro-fenícia, cuja filha estava endemoniada. E eu dizia, quero repetir hoje à noite, eu não acredito que tudo seja demônio. Não acredito. Mas eu não ignoro as ciladas, as astutas ciladas do diabo. Tem muita coisa que é safadeza, que é falta de limite, que é falta de um couro. Mas tem muita coisa, irmãos, que é diabo puro. E nós precisamos, irmãos, interceder por nossas famílias, orar pelos nossos filhos, ver o enfermo e dizer: Senhor, cura. Eu conheci uma senhora, filha dela criada na igreja, amava o Senhor. Chegou na juventude, começou esse negócio de ir pra balada, balada pra cá, balada pra lá. E aquela mãe começou a se perturbar com aquilo. E ela falava: mãe, eu vou pra balada. E a mãe dizia assim: filha, não vai, não é bom, não sei o que, não é o teu lugar. E um dia aquela mãe cansou de falar e falou: agora eu vou orar. E ela dizia o seguinte, uma oração esquisita. Ela dizia: mãe, Senhor,
Todo dia que a minha filha sair, dá uma diarreia nela. Da esquina ela volte. A menina saía daqui, dava 10, 15, 20 minutos, 1 hora, voltava a menina. Mãe, eu estava lá na boate, comecei a sentir um negócio estranho. E mãe é artista, né? A mãe falava: filha, eu vou fazer um chazinho para você, você vai ficar boa. No outro dia: mas amanhã eu saio. Sim, filha, amanhã você pode sair. E foi nessa pegada, até que um dia a menina falou: tem alguma coisa de errado. Minha mãe não briga mais quando eu saio, minha mãe não fala mais nada. Alguma coisa ela está aprontando. E aí um dia a menina, sabe aquela coisa, fez que ia sair, foi para a escadaria do prédio, deu um tempo, entrou na ponta dos pés em casa. Quando ela abre a porta, está a mãe de joelho. E a mãe dizendo: Senhor, visita, é agora, Senhor. Abre as portas intestinais dessa menina. Faz a tua obra, opera o teu querer. Aí a menina falou assim: te peguei. Aí a mãe disse: eu não posso te impedir de sair, mas você não pode me impedir de orar. Irmãos, não há quem possa nos impedir de clamarmos ao Senhor pelos nossos, pela nossa família, pela nossa casa, até por aqueles que nos têm feito mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa andar de braço dado com ninguém. Até da sua família. A Bíblia diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se a paz não depende de você, você vai caminhar até onde é possível ter paz. Existem momentos, irmãos, que o preço da paz é o afastamento. A mesma Bíblia que diz que eu tenho que ter paz, diz que como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Mas deixa eu dizer para você como é que deve ser esse afastamento. A Bíblia diz que nós somos o povo da paz. Jesus falou: quando você for numa casa, leve a paz. Você não tem que chegar lá para corrigir ninguém e falar: isso não é comportamento, vocês vão para o inferno. Você leva a paz. Saiba que nem todo mundo vai receber a sua paz. Mas se a pessoa não receber a sua paz, o que você faz? Bate a poeira do pé e sai. Não sai de lá amaldiçoando, não sai de lá falando mal das pessoas, não sai de lá dizendo coisa alguma, não leva nada. Volta. Nem a poeira você leva, tá? De volta. Existem pessoas com as quais você não vai mais conviver, mas você não está liberado por Deus de deixar de interceder por essas pessoas. Você vai orar, vai apresentá-las diante de Deus, vai enxergar o sofrimento delas, vai enxergar a dor que elas estão passando e vai dizer assim: Senhor, cura. Senhor, faça algo por essa pessoa. Senhor, opera uma transformação. Irmãos, deixe eu lhes dizer uma coisa, e agora eu quero falar especialmente para os casais. Tem hora, se você for orar com seu marido ou orar com a sua esposa, dá briga. Deixa eu explicar. Casal tem que orar junto, mas tem hora que é melhor cada um orar por si. Você está lá, João e Maria estão brigados. Aí Maria vai orar para o João e diz assim: Senhor Deus, estamos aqui na tua presença. Tu nos formaste, ó Deus, como família. Mas Satanás, nosso adversário, está se levantando contra nós. É o João, amém. Tem aprontado contra a nossa vida, o João, é verdade. E por vezes, Senhor, tem usado a vida do meu marido. Ajuda esse homem, meu Pai. Dá juízo a esse homem. Abre a cabeça desse aprontar. Acabou. Aí ele ali já fica assim: amém. Agora quem vai orar sou eu. Continuando na tua presença em oração. Como é bom, Senhor, falar contigo na certeza que tu nos ouves. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor sabe de todas as coisas. Aqui está Maria, minha mulher. A tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a derruba com as próprias mãos. Ah, Senhor, quanta tolice há nessa mulher. Nosso lar sendo destruído pela tolice dela.
Mas o Senhor diz que quem pedir sabedoria o Senhor dá. Então coloca no coração de Maria um desejo por sabedoria. Irmão, quando disser em nome de Jesus, amém, está pronta a treta. Então tem hora que ore você por você e ela ora por ela. Só não pode deixar de orar. Só não podem deixar de orar. Miriam trouxe uma dor de cabeça para Moisés, mas Moisés falou: Senhor, cura essa mulher, é minha irmã. Mas quando eu olho, irmãos, para esse texto, uma última coisa que me chama a atenção. Família tem problema, Deus ouve o que se passa na nossa família, família precisa de intercessão, mas esse texto me ensina também que família é o lugar da espera. O texto vai nos dizer que a partir do verso de número 15, Miriam ficou isolada do povo por 7 dias. 7 dias afastada, fora do acampamento. E olha o que diz o verso de número 15 do capítulo 12 de Números. A Bíblia diz assim: e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. O povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram. Tem um dito popular largamente usado que diz: se você quer chegar mais rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar mais longe ou ir mais longe, vá acompanhado. Existe um texto, irmãos, que me chama muito a atenção. Gênesis, capítulo 33. Gênesis 33. Fala do reencontro de Esaú e Jacó. Verso 12. Depois de mais de 20 anos afastados, esses irmãos finalmente se reencontram. Depois de uma noite, 33, Gênesis 33, eles se reencontram. E no verso 12 a Bíblia diz assim: depois desse reencontro, depois do perdão, então Esaú disse: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Preste atenção na resposta de Jacó. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados. Ovelhas e vacas que amamentam suas crias, se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, verso 14, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no pasto dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Eu vou andar devagar, no pasto dos rebanhos, mas no pasto das crianças. Irmão, nós precisamos andar no pasto dos mais frágeis. A gente precisa, em alguns momentos em família, irmãos, recuar, para que todos possam juntos avançar. Às vezes, irmãos, nós estamos numa velocidade que é destrutiva. Eu fui seminarista na primeira igreja batista de Vila da Penha, no Rio de Janeiro, isso há 30 anos atrás. E o meu pastor, ele era uma figura, ele era muito enigmático. E eu lembro que um dia nós saímos para fazer uma visita, e quando nós estávamos voltando para a igreja, eu estava dirigindo o carro dele, dirigindo para ele, e nós paramos numa feira. E ele falou assim: Tércio, vá ali na feira e compre 2 bananas. Eu fui na feira, comprei 2 bananas. Quando eu entrei no carro, o que eu pensei?
Ora, a gente o dia todo na rua, vamos fazer um lanchinho, uma para mim, outra para ele. E ele, mas assim, a minha leitura é pouca. Eu só estou vendo 2 bananas. Ele falou, observe as bananas. Vieram do mesmo cacho, na mesma penca. Aí eu falei, do mesmo cacho, da mesma penca. Mais o quê? Falei, as 2 estão amarelas. Mais o que? Já estão madurinhas. Mais o que? Eu falei, mais nada, pastor. São 2 bananas que vieram do mesmo cacho, da mesma penca, tão amarelas, e a gente pode comer. Ele falou, perceba os pontos de amadurecimento. Aí tô eu que nem um doido, olhando para uma banana e virando assim, vira o outro. Ele falou, você percebeu que essa está mais madura aqui? Essa está mais amassada aqui. Essa está meio verdosa aqui na ponta, está mais madura aqui. Você percebeu isso? Eu falei, percebi. E eu pensando, gente, que papo de bêbado com delegado. Onde é que isso vai acabar? Ele falou, 2 bananas que vieram do mesmo solo, estavam no mesmo cacho, numa mesma penca. Por certo, foram cuidadas pelo mesmo agricultor. Mas cada uma tem um ponto diferente de amadurecimento. Ele falou, leve isso para o seu ministério. As pessoas são assim. Umas mais verdes aqui embaixo, outras já mais amassadas em cima. Umas mais maduras à direita, outras mais imaturas à esquerda, ainda que do mesmo cacho e da mesma penca, elas não são iguais. Irmãos, tem horas que a gente, na vida em família, precisa entender que existem tempos de amadurecimento variados, e que em família nós precisamos aprender a parar. Família é o lugar aonde, por causa de no caso Miriam, todo mundo parou. Não queira caminhar sozinho, não queira ganhar tudo, não. Talvez a salvação para sua família seja você regular a sua velocidade e andar no passo dos mais frágeis. O pessoal podia muito bem pensar assim, olha, quem se rebelou foi Miriam, quem arrumou esse BO foi ela que se vire, nós vamos caminhar para a terra prometida. Não, mas não. Moisés, ele se recusou a caminhar para a terra prometida sem Deus. Quando Deus falou, vai, eu vou mandar um anjo. Ele não foi sem Deus. Mas ele também não quis ir para a terra prometida sem os seus. Não admita caminhar nem sem Deus, nem sem os seus. Ainda que para isso você tenha que ficar 7 dias parado no deserto.